Hoje, vamos falar sobre a mensagem que foi passada na música Água Viva. Você pode estar indo toda semana a um lugar buscando algo do Pai e ainda assim continuar vazio. Pode estar ouvindo, cantando, participando, mas saindo com a mesma sede. E se o problema não for a sua fome, mas a fonte onde você está bebendo? Existe uma água que parece espiritual, mas não transforma. E existe uma água que quando você bebe nunca mais tem sede. Hoje você vai entender a diferença e talvez perceber que esteve a vida inteira indo ao poço, sem nunca acessar a fonte. Irmãos, existe um alerta claro diante de nós. Analise qual água que você está bebendo. Nem toda água que parece limpa vem do Pai. Nem toda fonte disponível é fonte de vida. Quando o Messias encontrou a mulher samaritana, havia um poço ali, mas existia uma água superior, invisível e eterna. Hoje também existem muitos poços, religiões vazias, aparências espirituais, promessas rápidas. Mas a pergunta continua sendo a mesma: que tipo de água você tem bebido? A realidade é dura: copo cheio, alma seca, muita estrutura, pouca presença. Você pode estar cercado de coisas religiosas e ainda assim estar vazio por dentro. O Messias já confrontava isso: aparência por fora, morte por dentro. Muito movimento, muito evento, muito nome, mas pouca presença do Pai. E quando a fé vira comércio, as pessoas começam a tentar comprar aquilo que só pode ser recebido. Bênção não é produto, milagre não é mercadoria, o Pai não é negociável. Existe uma água de mercado, uma fé baseada em troca, superficial, interesseira, a água que vem dos mercadores. Essa água até alivia por um momento, mas logo a sede volta. E toda vez você retorna aos templos de pedra, que são os poços para retirar mais água para se saciar. Mas o Messias declarou que quem bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. Porque essa água não vem de fora, ela nasce dentro. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa se torna fonte. A água viva é o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. Não depende de lugar físico, não está presa a templos feitos por mãos de homens, porque o verdadeiro templo somos nós. O Espírito Santo habita em nós. A fonte está dentro de nós. A presença é contínua. Por isso, quem vive dessa água não depende de ir a um templo de pedra para beber. Não vive de uma experiência semanal. Não sai vazio esperando a próxima reunião. Porque a fonte não seca, ela flui. Mesmo no vale, continua fluindo. Mesmo na dor, continua presente. E quando essa fonte está dentro, a sede acaba de verdade. Agora vem um alerta importante. A parábola das 10 virgens fala de pessoas que tinham aparência, tinham lâmpadas, mas o azeite que tinham é uma representação da água do poço e logo a lâmpada delas se apagou. O verdadeiro azeite representa o Espírito Santo. As virgens loucas ficaram sem azeite, porque não tinham o Espírito Santo nelas. E o que elas fizeram foi buscar azeite em outro lugar. Isso revela algo que ainda acontece hoje. Pessoas tentando comprar vida espiritual, buscando nos mercadores da fé, dependendo de sistemas religiosos. Esses mercadores oferecem algo que parece espiritual, mas não é a fonte verdadeira. E isso cria um ciclo. A pessoa vai, recebe algo momentâneo, sai vazia e volta de novo, semana após semana, buscando algo que nunca se completa, porque não é o verdadeiro azeite. O verdadeiro azeite não se compra, ele habita. E esse sistema acaba fazendo discípulos para si mesmo, mantendo pessoas presas, criando dependência. Mas o chamado do Pai é diferente. É para que cada um tenha o Espírito Santo habitando dentro de si. É para libertar as ovelhas do aprisco. As virgens prudentes estavam preparadas porque carregavam a presença.
não dependiam de ninguém. Não dependiam de um sistema. Quando a porta se fecha, não dá mais tempo de correr atrás. É preciso já estar cheio. Então fica a pergunta: qual fome te move? Qual sede te guia? Você está buscando reconhecimento, posição, aparência? Ou está buscando a presença do Pai? Porque só existe uma fonte que realmente sacia. E o Messias continua dizendo que quem beber da água que Ele dá, nunca mais terá sede. Então pare de beber de fontes rasas. Analise o que é espiritual e o que é apenas aparência. Busque o Espírito Santo de forma verdadeira. Porque no final, não é sobre estar perto do poço. É sobre beber da fonte certa, direto do Pai. Para quando o noivo abrir a porta, você entre porque foi encontrado com a lâmpada.